Apaixonou-se por um homem errado, ou de repente até por um picareta, ou simplesmente alguém que não estava a fim de nada sério. Só que em vez de pular fora, elas insistiram nessa história, que era pura roubada, e acabaram se machucando. Tema do Geraldo Brasil de hoje. Me apaixonei pela pessoa errada. Você já se apaixonou por um homem errado? Eu me enganei, né? Achei que gostava dele e não gostava, no fim ele me deu uma galha. Eu me apaixonei pelo namorado dela. Foi com ela que ele me chifrou. Pra mim, ele falou que tinha acabado já com ela, né? Na adolescência, quem não se apaixona por alguém errado, né? Se você é solteira e tem entre 30 e 35 anos, ou é casada com mais de 40, você corre o risco de se apaixonar por um idiota. Quem diz isso é Marcelo Puglia, que é escritor e jornalista. Por que a mulher, nessa fase, corre o risco de se apaixonar pelo homem errado? Bom, nessa fase, entre 30 e 35 anos, é a pior fase da mulher, porque é um momento que ela gostaria de se sentir casada, que ela vê amigas casadas, que vê parentes, que ela tem medo de virar solteirona. E pode deixar entrar um idiota que seria o homem errado, né? A casada tem um problema, a casada mais depois dos 40, né? Quando o casamento, claro, depende de quantos anos de casada, mas depois dos 40, quando o marido muitas vezes já não dá mais atenção, ela fica muito sozinha em casa. Aí também corre o risco de ter uma amante e esse amante também não ter as qualidades que ela gostaria se ela estivesse solteira, que seria outro tipo de homem, né? Marcelo é um conselheiro amoroso e, de tanto ouvir depoimentos femininos, acabou escrevendo livros. Me apaixonei por um idiota traz o perfil de 15 homens que podem destruir a vida de uma mulher. Quando eu me refiro ao idiota do livro, o homem errado, o homem que faz sofrer e muito uma mulher, né? Acho que um dos idiotas que está no livro é esse, o idiota casado que trai a mulher. E ainda mais idiota porque trai a mulher que ele ama, né? Hoje você vê as mulheres e homens na internet e aí há uma grande chance de conhecer idiotas e principalmente idiotas que estão atrás somente de sexo. E a mulher, ela se ilude. O cara fala, eu te amo, só que ela não percebe que ele vai falar, eu te amo para ela e para a menina que ele está clicando ao mesmo tempo, que mora a 5 quarteirões dele. Então acho que o mais idiota é todo aquele idiota que faz um filho e não assume. Eu acho que isso é um idiota total. Mas por que as mulheres acabam caindo nessa conversa? 2 vezes, nenhuma deu certo. Mas me conta o primeiro, por que era errado? Eu não sabia que ele era meu primo e a gente acabou namorando. Quando eu fui conhecer que ele tinha acabado de chegar do norte, quem era? Ele, meu primo. Segundo, foi o pior. Por quê? Foi pior, porque aí eu tive filho com ele, né? Sem autoestima baixa, né? Uma época assim que a pessoa tá muito sozinha, muito carente. Paula é o nome fictício dessa mulher, que não quer mostrar o rosto. Empresária, bonita, bem-sucedida, jovem e aberta para o amor. Fui casada uma primeira vez, tive uma relação de 8 anos com essa primeira pessoa. Eu tenho 2 filhos e eu fiquei muito tempo sozinha. Alvo fácil de um aproveitador. Eu entrei neste site de relacionamentos, onde a pessoa deixa um scrap pedindo para ser adicionado em função da minha profissão. Então tinha lá imagens de profissionais e que eu deixava aberto para as pessoas conhecerem em função do meu trabalho. E para impressionar, o rapaz já começou a contar vantagens. Se aproximou dizendo que gostava do meio artístico, que ele tinha um irmão famoso e se dizia um homem romântico. Me mandou poemas, inúmeros poemas. Promessas, gentilezas e muito carinho. Qualidades indispensáveis no parceiro ideal. Nós começamos a namorar. Até aquele momento ele parecia um homem, um cavalheiro, desses que abre porta. Economista, pós-graduado, bem vestido, educado. Um gentleman. Até que as mentiras começaram a aparecer. Mas para uma mulher apaixonada, nada importa. Até aquele momento, ele era realmente, parecia ser a pessoa ideal. Até que eu fui ao Rio de Janeiro, liguei pro irmão, falou, olha, eu sou a fulana, sou namorada do teu irmão, ele falou de mim pra você? Ele falou, eu não tenho nenhum irmão com esse nome. Eu entrei em choque. Eu retornei a Florianópolis e
Vou tirar essa história limpo. E me contou uma história da carochinha que naquele momento eu acreditei. Ele disse que a família tinha se virado contra ele, que o irmão famoso e os outros irmãos não aceitavam ele, que ele só tinha a aceitação da mãe, porque ele tinha sido preso por ter roubado uma lata de leite dentro de um supermercado para o filho. Paula resolveu dar uma chance e colocou o homem dentro de casa, com apenas 3 meses de namoro. Apresentei para minha família, disse que nós íamos nos casar. A paixão foi tão avassaladora que Paula ficou cega. Ela não enxergava os defeitos. O tal homem chegou a simular que estava com câncer para atrair as atenções. Eu tenho um carcinoma maligno. Eu pensei, eu preciso ser a força dele. No final de 9 meses, Paula estava sozinha, deprimida. A filha foi embora de casa com uma dívida de R$50 mil. O homem dos sonhos era um ex-presidiário com 9 processos de roubo e estelionato. Meu pai tinha toda a documentação na mão, que ele tinha levantado a ficha criminal. E eu pensava que sabia e não sabia, porque o parâmetro que eu tinha era em cima das coisas que ele e a mãe tinham me contado. Paula descobriu que quase 10 mulheres haviam sido enganadas por ele. E o que é pior, está solto. E Paula faz um alerta. Essa pessoa, ela esteve presa alguns meses atrás, mas ele está solto hoje. Ele está em Santa Catarina. O nome deste homem é Marcelo. E provavelmente algumas mulheres, outras mulheres devem estar... Ele tem um perfil dizendo que é um homem romântico à procura de um grande amor, único e verdadeiro amor, e ele continua atrás de outras mulheres. Então que as pessoas se alertem. Seria fantástico se a mulher tivesse esse detector, né? Eu coloco isso no livro, né? Se você falasse, esse cara é um idiota, não vou me envolver, não vou casar com ele, não vou namorar, não vou ter filhos. Mas geralmente isso não acontece. Então você pode acabar namorando, casado e com filhos, e depois de 20 anos, um dia acordar do lado dele e falar, meu Deus, casei com um idiota. Então isso acontece muito, só que aí não há muito como voltar atrás. Então o que você tem que ver na hora certa é que para esse cara não se transformar num idiota, que tenha o máximo de pontos que tenha a ver com você.